Glórias a Deus. Eu saúdo os amados irmãos e os queridos ouvintes com a paz do Senhor. Agradecer a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos para pregar, para anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. A você que está aqui nesta noite na praça, no momento de lazer, provavelmente você veio, nem esperava ter aqui um grupo de irmãos reunidos, anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o Evangelho que tem todo o poder. A única coisa que tem a possibilidade de mudar a mente e restaurar a vida do mais vil pecador, porque todos nós pecamos diariamente, mas quando nós obedecemos, quando nós procuramos, quando nós cremos e procuramos viver conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita nas nossas vidas e faz com que nós venhamos conseguir vencer o mundo. Meu querido, eu quero te dizer nesta noite que todo ser humano, ele precisa de reconciliação, ele precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque nós estávamos completamente vivendo desgarrado. Muitos ainda estão vivendo desgarradamente por não ter Jesus Cristo na sua vida, mas nesta noite você tem a rica oportunidade de aceitá-lo e crer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não viva como muitos que estão vivendo aí desgarradamente, conforme as suas vontades, que estão andando a passos largos para a perdição, vivendo conforme as suas vontades, conforme os seus quereres. Mas eu quero te dizer que existe um Deus sobre todas as coisas, um Deus que comanda as nossas vidas. Você não pode viver conforme a sua vontade. Você tem que crer em Deus, você tem que procurar obedecer à vontade dele, porque aqueles que não procuram viver conforme a vontade de Deus, quando morrem, infelizmente, existe um lugar que não foi preparado para o ser humano, foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas aqueles que morrem que procuram viver conforme as suas vontades, infelizmente esses vão ter que ir para esse lugar, e esse lugar se chama-se inferno. Mas, meu querido, você tem a oportunidade nesta noite de não colocar a sua vida em risco e provavelmente depois da sua morte você ir para esse certo lugar no qual foi mencionado. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus Cristo nessa noite como um Senhor e Salvador da sua vida. Procure viver conforme a vontade de Deus, porque Deus, ele quer isso para mim e para você, que todos nós vivamos conforme a vontade dele. Faça isso. Não seja independente, porque todos aqueles que vivem independente de Deus, infelizmente vão para um lugar que não é bom, justamente no qual o lugar foi mencionado nesta noite, que se chama-se inferno. Aceite ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem a oportunidade nesta noite. Eu queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 13 ao verso de número 21. Lucas capítulo de número 12, versículo de número 13 ao versículo de número 21. Aleluia. Desde já eu queria pedir a você que está aqui nesta praça, nesta noite, para que você pudesse dar atenção à palavra de Deus, porque todos nós necessitamos de ouvir, porque a fé do ser humano, ela vem de ouvir a palavra do Senhor. E você nesta noite, você tem a oportunidade de ouvir e passar a crer, porque somente a palavra do Senhor tem a possibilidade de mudar a vida do mais vil pecador. E a palavra de Deus diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse-lhe: homem, quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, para que você possa entender no texto no qual eu acabei de ler, Jesus costumeiramente no seu ministério terreno, ele costumava pregar, ensinar, curar, fazer milagres e prodígios. E a palavra de Deus, em todos os períodos no qual Jesus Cristo habitou na terra, lhe seguia uma grande multidão. E um da multidão chegou até Jesus e perguntou a ele: Mestre, pede ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus, conhecendo o seu coração, conhecendo a sua avareza, lhe exorta, dizendo: quem sou eu? Quem pôs a mim como juiz, como repartidor de heranças? Ele não sabia que Jesus veio com uma missão de ser o salvador da humanidade. Jesus ele não veio para ser juiz ou repartir nada terrestre. Jesus ele só mencionava coisas da parte de Deus. E para que aquela multidão pudesse entender, e até mesmo aquele homem no qual chegou até Jesus, ele falou através dessa parábola, que tem como texto a parábola do rico insensato, o rico louco, o rico sem juízo, o rico que delirava. Infelizmente muitos estão vivendo dessa mesma forma, estão trabalhando dia e noite para buscar somente coisas terrestres, estão trabalhando diariamente, sucessivamente, de formas loucas, procurando enriquecer de todas as formas, procurando ter futuramente uma vida tranquila, uma vida calma, para que quando chegar a sua velhice, ter muitos bens, ter dinheiro guardado no banco, para poder viver uma vida sossegada. Mas até aí, meu querido ouvinte da palavra de Deus, isso não é pecado, isso não é loucura. Até porque esse homem no qual eu acabei de ler, se você ver o texto, se você meditar no texto que eu acabei de ler, ele era um homem inteligente. Ele era um homem inteligente. Aleluia. Ele era um homem precavido. E além de todas essas qualidades no qual eu acabei de dizer, além de inteligente, precavido, ele era um homem próspero, um homem abençoado. Como muitos são abençoados, inteligentes, precavidos, mas infelizmente são loucos, não procuram buscar a Deus para viver, não procuram colocar Deus na frente dos seus projetos, dos seus pensamentos, não colocam Deus na sua vida, e muitos estão procurando trabalhar para satisfazer a alma. Aleluia. Esse homem, no texto que eu acabei de ler, ele era um homem próspero, um homem que vivia em meio à abundância. A palavra de Deus diz que a sua colheita foi tão grande que os celeiros no qual ele tinha não dava para suportar a colheita no qual Deus lhe proporcionou. Ele teve que derrubar os celeiros e fazer celeiros maiores para colocar a sua produção. A palavra de Deus diz que ele razoava. Razoar, para quem não sabe, é se questionar, é refletir. Aleluia, é pensar, é planejar, e foi isso que ele fez. Ele planejou, e no momento que ele planejou, ele viu que havia uma solução, era derrubar os celeiros, para que pudesse, e fazer celeiros maiores, para que a sua produção viesse suportar. E isso não é loucura, e isso não é pecado. Você trabalhar, você produzir muito, você planejar, isso não é pecado, isso não é loucura. Mas por qual motivo que Jesus chamou aquele homem de louco? Vamos dar continuidade no texto e você vai ver qual foi o porquê. Aleluia. E ele razoava, e ele planejou, e até fez celeiros maiores, para que pudesse suportar aquela produção no qual Deus lhe proporcionou. E é isso que Deus faz, meu querido. Deus, ele proporciona coisas maravilhosas, vidas abençoadas. Mas para quê? Sabe qual é o motivo que Deus faz isso, meu querido? Para abençoar a sua vida, e a partir daí você possa abençoar a vida de outros, a vida do seu familiar, a vida do seu próximo. Mas aquele homem, ele não pensou dessa forma. Ele era avarento, ele só pensava em si.
Aleluias. Mas ele era inteligente. Ele era um homem abençoado. Louvado seja Deus. E ele fez. Ele edificou celeiros maiores. Ele era precavido. Ele guardou, ele estocou. Isso não é loucura, meu querido. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos trabalhar. Nós devemos guardar. Porque a vida do ser humano, ela só não vive, não é só de abundância. Existem os momentos precários e nós devemos guardar. Nós devemos se precaver para quando chegar momentos difíceis, momentos precários, nós ter uma reserva. E isso não é pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos se precaver. Nós devemos ser prudentes. E muitos são prudentes, são inteligentes, vivem na abundância, mas infelizmente são loucos. Não colocam Deus nos seus projetos, na sua vida. E isso é loucura. E a palavra de Deus diz, no versículo de número 19, ele disse para si mesmo: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Ele se preparou para a vida. Muitos estão só se preparando para a vida, mas esquece da morte. A morte é uma coisa certa. A morte vai vir para mim, vai vir para todos nós aqui. E uma das coisas que mais nós devemos se preparar é para a morte. Porque depois que nós morremos, segue-se o juízo. E para onde vai a sua alma? Será que você foi rico para com Deus? Ou você está trabalhando para ser rico só para si? Aleluias. Muitos só trabalham para si. Muitos não se preocupam com a morte. Muitos só se preocupam com a aposentadoria gorda. Muitos só procuram enricar para que quando chegasse na velhice, ter fartura, ter uma vida próspera, ter algo estocado para poder dar continuidade à sua vida. Mas uma coisa é certa, meu querido, e a morte, quando a morte vir até a ti, será que você foi rico para com Deus? Para onde vai a sua alma? Aleluias. Se você for ver em João capítulo de número 6, no verso de número 27, aleluias, a palavra de Deus diz assim, João capítulo de número 6, verso de número 27, a palavra de Deus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Muitos só estão trabalhando para comer a comida que perece, mas nós só vivemos para isso, meu querido. Nós devemos trabalhar para a comida que vive para a eternidade. E essa comida é o Evangelho. Nós devemos ler, meditar e crer. Nós devemos colocar Deus na nossa vida. E é assim que nós podemos viver abundantemente. Porque a vida do ser humano não só consiste na abundância. Existe um Deus no qual tem preparado para nós uma eternidade. E você, meu querido, desta noite, será que você é rico para com Deus? Será que você está se lembrando do seu próximo? Será que você está dividindo a herança no qual Deus lhe proporcionou? Não seja avarento, porque a palavra de Deus diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Muitos só estão se preocupando com o dia de hoje e não se preocupam com Jesus Cristo que há de vir. Você tem que se preocupar, meu querido, não só com a vida, mas com a morte. Acho que a morte é das coisas que mais o ser humano deve se preocupar. Nós devemos viver a vida com o dia de hoje como se fosse o último, mas nós devemos se preparar, nós devemos ser precavidos e prudentes, viver conforme a vontade de Deus. Muitos estão deixando Deus de lado, estão só querendo viver conforme as suas vontades. Não faça isso, meu querido. Não queira ser chamado de louco no dia do juízo final, porque uma da coisa que a palavra de Deus diz que não vai morrer é a consciência. Procure usar a consciência nesta noite, meu querido. Será que você é rico para com Deus? Ou você é um rico avarento que só procura se beneficiar da miséria dos outros? Porque muitos fazem isso. Aleluia. E a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que aquele homem era um homem rico, próspero, um homem inteligente, um homem precavido e prudente, mas porém ele era louco. E é isso que muitos estão fazendo, deixando que a avareza venha entrar no seu coração. Muitos estão, aleluias, sendo presos pelas tentações da avareza. Muitos estão trabalhando dia e noite, procurando enriquecer para ter uma aposentadoria gorda, para ter uma vida próspera, e esquecendo do principal, que é Cristo Jesus. Meu querido, nesta noite, medite, coloque a sua mente para funcionar, e creia
que existe um Cristo Jesus, um Deus sobre todas as coisas, e Ele vai pedir a sua alma. E para quem a sua alma está sendo preparada, aleluia, aproveite essa rica oportunidade e creia em Jesus. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque você vai ser um homem próspero, porque a prosperidade não é pecado. Você ser inteligente, você ser precavido e prudente, isso não é pecado. E não foi o motivo de Jesus chamar esse homem de louco. O motivo de Jesus Cristo chamar esse homem de louco, porque ele era avarento. Ele colocou a confiança dele das coisas materiais. E é isso que muitos estão fazendo. Muitos estão morrendo, perecendo, indo para um lago de fogo por conta da avareza, porque colocam a confiança nas coisas materiais. E a palavra de Deus diz aqui bem claro, aleluia, mas ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Meu querido, a sua vida não consiste no que você tem. Tudo que você tem foi Deus que permitiu, foi Deus que concedeu, porque Deus, Ele é dono de tudo, e tudo é para Ele, tudo é por Ele. Aleluia. Coloque, meu querido, Cristo Jesus na sua vida, na frente dos seus projetos, dos seus planos, porque muitos estão perecendo, morrendo. Muitos só procuram colocar a confiança nos bens materiais, e quando chegam aquelas horas difíceis, quando chega um momento complicado, muitos se matam, porque existe uma coisa que tem o poder de preencher todo o vazio, todo a alma, é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter a maior riqueza do mundo, mas as riquezas nenhuma que você possui pode lhe preencher o vazio da sua alma, porque o vazio da alma do ser humano, ele é preenchido com o Espírito Santo de Deus. Meu querido, não queira colocar a confiança nos seus bens materiais, coloque a sua confiança em Cristo Jesus, porque somente Cristo Jesus, Ele tem o poder de preencher os nossos vazios. E é isso que eu quero lhe dizer: não seja um rico avarento, não coloque a sua confiança nos bens materiais, coloque a sua confiança em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que se Deus não for pela cidade, em vão vigia o sentinela. E é isso, meu querido, não há preenchimentos de alma com bens materiais. Você pode possuir tudo terreno, mas se você não ter Cristo Jesus, você não tem nada. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.